O ano passado foi um ano atípico total. Você cria uma expectativa grande e pra mim foi um ano de erros absurdos pra quem tinha e tem tanta expertise no que faz. É inadmissível um grupo como o City contratar para um novo adquirido 26 jogadores. Extrapola, irmão. Ah, mas é porque entendemos que o grupo da Série B ele montou um pior do que o da Série B. Dos que eles trouxeram, eu achava que o Davó era melhor do que os 5 que vieram pro ataque. Uhum. Davó era melhor do que os 5. Tiveram Jacaré também. Mas Jacaré era horroroso mesmo. E Barqueiro, então... Esforçado. Esforçado, mas foi por raio por isso. Não, mas tô falando, manteve ele ano passado. Até onde deu. Quando a garganta ficou muito seca, aí não deu pra manter. Então o que é que acontece? É inadmissível você contratar 26 atletas. Ainda que você esteja iniciando um processo. Toda a base se tira algo. Ficou quem? Ficou Rezende? Iago Felipe? Não, só Rezende. ficou Rezende. Da base da Série B? Da Série B, desculpa. Só ficou Rezende. Gabriel Xavier. Danilo, Gabriel Xavier e Rezende. Teve mais alguém? Lembra aí, Barba? Velho, você começa um trabalho novo, uma filosofia nova, mas da mesma cultura. A cultura do futebol brasileiro. Tá badada, não dá certo. Uhum. E aí você traz um treinador, que eu não vou aqui discutir se ele é bom ou ruim, mas um treinador que bateu de frente com a cultura. Ele não entendeu os processos do futebol brasileiro. E ele achou que impor um modelo europeu à cultura do futebol brasileiro daria certo. Não vai. Uhum. Jorge Jesus chega no Brasil malandrão. Apesar de não ter trabalhado no Brasil, nunca ter trabalhado no Brasil, ele entendeu as nuances do futebol brasileiro. Ele fez o deverzinho de casa. Perdão, fale. Não, fala, termina isso. O Paiva, ele vem meio que assim, eu sou Paiva, e eu sou eu, e vai ser do meu jeito. Não ia. E aí, tem muita gente que até hoje, não sei que amor é esse. Da onde sai esse amor? Porque todos lembram Paiva. Ah, mas com Paiva, mais o Paiva, mais Paiva com esse elenco, mais Paiva. Vai rouba com isso aí, irmão. Vai procurar uma roupa pra lavar, velho. E trouxas grandes, com roupa bem suja. Porque é uma falta de raciocínio. É uma falta de mentalidade. Lembrar de um cara que teve um campeonato baiano todo, teve uma Copa do Nordeste toda, teve um intertício entre um e outro pra ajustar a equipe, indicou... Pega a coletiva dele, quando ele é perguntado sobre Iago Felipe, ele disse, no meu time é Iago Felipe mais 10. Ou fui eu que disse ou foi ele? Iago Felipe não jogou com ele. Iago Felipe falha no primeiro jogo contra o Bragantino e ele bota o cara na geladeira. Ele botou o cara na geladeira. Pode jogar com sangue contra o Coritiba lá. Ele botou Kaique na geladeira. Ele botou... O lateral quem trouxe foi ele. O City paga 18 milhões por causa dele. Chaves, né? 16 milhões e 800, não é isso? É. Por causa dele. E ele botou o cara na geladeira, pô. Então, assim, ele se mostrou incoerente com a construção do processo. Eu não posso pedir um jogador, dizer que aquele time meu é fulano e mais 10 e eu excluir o cara. Na primeira oportunidade. Ô, Bará, teve aquele episódio, né, que a galera tá lembrando bastante aqui, o cuidado com Baraúna e tal. Você poderia me falar um pouco daquele dia, irmão? Aquela entrevista? Cara, eu sou muito... Talvez Vitor me conhece até mais tempo do que Barba. Barbaço também me conhece. Tô falando de conviver em mídia, imprensa. Tá? E assim, você pode falar o que você quiser de mim. No sentido de dizer assim, Baraúna fala demais. Beleza, vou concordar. Baraúna é cabeça quente. Beleza, vou concordar. Mas se tem uma coisa que quem convive na imprensa nunca vai abrir a boca pra falar Baraúna é filho da puta. Foi filho da puta com fulano, Beltrano, Cicrano. É escroto. Puxou o tapete. Fez fofoca. Falou mal de não sei o que eu tenho que falar. Se eu posso falar de você? Se eu falar, você. Depois que eu falar você, eu posso falar com qualquer um. Mas eu falei a você. Quando alguém disser assim, Baraúna disse isso de você. Pô, velho, já me disse. Não é fofoca. Sim, perfeito. Eu não sou envolvido em nada disso. Tá? E eu tenho minha consciência tranquila com tudo isso.
A nível de conduta, não tem o que dizer de mim. Você pode dizer do meu temperamento, de eu falar mais ou menos, mas você não vai falar de mim. Eu não tenho processo em justiça, não tenho queixo de delegacia, não tenho nada. São 26 anos de trabalho na mídia. 26 anos na mídia sem ser processado por nenhum dirigente. E olha que eu sempre fui muito duro às vezes. E muitas vezes eu acho que eu passei do tom. Passei do limite. Mas, graças a Deus, nunca fui processado. Porque mesmo passando do limite, eu não mentia no que eu falava. Eu poderia até exagerar no tom. Mas não era mentira o que eu estava falando. Então o cara pensava assim, eu vou processar ele sobre o quê? Ele subiu o tom, ele falou alto? Gritou? Mas o que ele falou é verdade. Quando eu dizia assim, esse dirigente aí não vale nada por isso, isso, eu provava. Por que eu disse que Angione era vagabundo? Porque é vagabundo. Ele chamou um jogador, pediu pro jogador trocar de empresário, que aquele empresário ele não iria para lugar nenhum. E eu tenho o nome do empresário, eu tinha até outro dia gravado, então eu posso provar que ele é vagabundo. Porque isso é vagabundagem. Você chamar um jogador, aliciar o jogador para outro empresário, amigo seu, para ele sair de um que lhe deu a mão desde o início da sua carreira, é vagabundagem. Isso é molequeira no futebol. E eu provo. Então eu sempre falei aquilo que eu podia provar. Então ninguém pode falar. O episódio de Paiva, eu já tinha tido um momento que eu achei que eu tinha excedido. Eu fui até ele e disse, eu quero conversar com você. Conversou eu e ele. Botamos tudo em pratos limpos. Só que ele entrou numa fase, e eu nunca vi isso no torcedor do Bahia, esse mesmo torcedor que com o Paiva não era assim, é o mesmo torcedor que botou a linguinha na boca durante 16 jogos. Bahia foi 16 pau no lombo, meu irmão. Esse jogo você ganhar, pô. 16? 16 jogos sem ganhar seguidos, e o torcedor não falou nada. Meu Deus. É o projeto. Nada. Projeto. Desafio esse mesmo torcedor que me cobra hoje, dizer o que é que ele fez nos 16 jogos que não ganhou o ano passado. 16, irmão. Nenhum Vitória ficou esse... Estamos falando de 16 jogos. Quase um turno de brasileiro. Tá? Dos 19 jogos do primeiro turno, ele ganha 3, empata 6 e perde 10. O que ele falava pra torcida é: a gente não perde, a gente também empata, isso aí matava. E outra, eu não tenho satisfações a dar ao torcedor. Eu tenho satisfações a dar ao City. E aí ele começou a ser fritado por essas coisas. Quando chegou no 16º jogo, na verdade foram 18, contando os 2 empates da Copa do Brasil contra o Grêmio, ele começou a se incomodar com as perguntas. Ele distratou o Marinho Júnior, ele distratou o Manuel Nascimento, ele distratou outros colegas. Ele tentou me distratar. Quando ele tentou me distratar, eu dividi ele na pergunta. Ele começou a se incomodar com minhas perguntas. Tanto que o pessoal brincava nos bastidores. Pô, velho, você alugou um triplex na cabeça de Paiva. Porque basta você perguntar qualquer coisa, ele já... E no dia da discussão, Deus sempre... Eu acho que Deus me ama além do que eu acho que mereço. Mas como eu posso achar, e não posso julgar Deus, nem julgar ninguém, que eu não julgo ninguém. Então, deixa, já que ele me ama, o Papai do Céu me ama, então tá bom, eu tô feliz, em tudo dai graças. Nesse dia específico, eu entro elogiando a postura do time, que o time jogou, o resultado e a forma como o resultado foi Eu construído. lembro, eu até falei isso com o Vitor, falei, pô, hoje Baraú, né? Eu levantei a de bola pra ele me atropelar, gente. Se ele segue aquilo que eu fiz, Vitor, ele ia dizer, que bom. Eu teria feito isso. No lugar dele, quando eu levantei a bola, eu dizia, que bom que você hoje está se contradizendo ao que você disse há 15 dias atrás. Hoje você consegue enxergar que eu fiz um bom trabalho, que meu time jogou bem. Obrigado pela sua opinião. Mas, e aí entrava na análise do meu time. Dava aquela cutucada que eu não poderia dizer nada. E entrava na pergunta. Ele para a pergunta. E lembra do jogo aberto. E fala de um programa que eu tinha feito 20 dias antes. Porque ele tem um assessor, PC, né? Um otário, tirado da comunicador, ficava no Rio de Janeiro, que ficava recortando o que eu falava e mandando pra ele. E aí ele passou a assistir. Ah, Baraúna vai estar no programa tal. Ele aí ia assistir. Virou seu fã. Cara, então assim, velho, eu acho, assim, eu prometi a mim mesmo e a minha esposa que jamais, mesmo tendo razão, eu voltaria a repetir aquela conduta. Aquela postura. Mas eu também disse em todos os lugares que eu repetiria todas as palavras que eu disse naquele dia, só de outra forma. Do jeito que eu faço hoje. Eu falaria tudo que eu falei, sem tirar nada.
Porque quem diz que o trabalho é medíocre é ele. Meu trabalho é ridículo, assim como você é um repórter, um profissional medíocre. Eu disse, seu trabalho é medíocre mesmo. É medíocre porque você tem 16 jogos sem ganhar. Você tinha 18 jogos sem ganhar. Ganhou hoje. É medíocre porque você só tem 22 pontos em 22 jogos. E aí, pau. Aí veio aquela discussão toda, tal. Pau quebrou. Eu não queria ter chegado àquele ponto. Mas quem também me conhece sabe que se eu fosse fazer o que eu tinha vontade, eu ia partir pra cima dele e dar um monte de pau nele. Ou tomar um monte de pau. Não sei. E no boxe, a Bahia é melhor que Portugal. Entenda, eu não sei. Eu poderia ser arrebentado todo. Sim. Mas a minha primeira reação seria partir pra cima dele. Eu me resignei, teve a discussão, eu não gostei da discussão, não me senti bem com aquilo. Só que pior do que isso foi o que o otário do assessor dele fez. Mandou pra alguém amigo em Portugal vazar aquela discussão como se eu estivesse atacando Botando ele como vítima da situação. como vítima e dizendo que eu estava sendo xenófobo. Sim. A gente só vê. É, Só ele mesmo pra achar isso aí, né? E aí entraram no meu Instagram e aquilo pra mim foi muito doloroso, porque assim, quando você pode responder, massa. Mas entraram assim, termos portugueses, seu negrinho imundo, você é a escória da humanidade, seu preto não sei o quê, só nisso. Foi só isso aí. Esses foram os mais leves, foi daí pra pior. Tá? Preto não deveria existir na face da terra. Vocês só servem pra pano de chão. Vocês são... Por isso que a cor de vocês é igual a de M. Uhum. E foram coisas nesse sentido. E eu tendo que ler tudo de Portugal, irmão. Tudo de gente de Portugal. Eu parei assim, eu digo, pô... Aí eu chego num programa seguinte, Vitor, talvez lembre, vocês lembram, e disse, eu sei... Eu sei onde você anda. Se você quiser resolver, qualquer hora. Porque, assim, as pessoas... Eu moro próximo de Busca Vida. Uhum. Tenho amigos em Busca Vida. E tenho clientes em Busca Vida. Então, um cliente meu morava de frente com ele. Sim. E eu sempre procurei horários para atender esse cliente em que ele não estivesse em casa. Era só atravessar a rua. Picar a mão se fosse o caso. Sim. Ou conversar se fosse o caso. Ou se entender se fosse o caso. Qualquer coisa. Quando eu disse, eu sei onde você anda, é porque eu sabia realmente. Não era porque eu ia bater no cara, não tinha nada a ver com bater. Ainda teve um abestalhado e fez assim, você tá querendo bater no velho e tal, porque o cara é mais velho do que você. Aí eu fui olhar. Eu sou de agosto, ele é de setembro, é de outubro. Eu ainda sou mais velho. Ambos com 52 anos. Fala galera, você acabou de assistir um corte do canal Zona Mista. Estamos ao vivo toda terça-feira às 20 horas no YouTube e você acompanha tudo, inclusive o próximo convidado no Insta do Zona.